O texto que eu queria ler com vocês está no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. A gente vai ler o verso 11. Mateus 3, verso 11. É uma declaração de João Batista, dizendo assim: Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas vem aquele que depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Amém. Queridos, eu tenho sido impelido por Deus, principalmente nos últimos tempos, a falar de coisas básicas e fundamentais na nossa caminhada de fé. Há um tempo atrás eu estava no Rio de Janeiro, conversando com um pastor, um ancião que eu respeito muito. E quando eu estou perto de gente mais velha do que eu, cara, eu me calo e ouço muito, faço perguntas, porque eles estão aonde eu quero chegar um dia, entendeu? Eu falo para vocês, principalmente jovens, não desprezem os cabelos brancos, não desprezem os marcos antigos, porque é para lá que você está indo, cara. Tem alguém que já chegou na tua frente, que pode te mostrar um caminho melhor, amém? E conversando com ele, conversa vai, conversa vem, ele me falou sobre uma conversa que ele teve com um pastor americano numa conferência. E a gente estava falando de igreja brasileira. E ele fez uma pergunta para esse pastor americano. Ele disse: Pastor, como é que vocês veem o Brasil? E o pastor olhou para ele e falou: Você não vai se ofender? Tipo, eita, lá vem, né? O americano é muito prático. Ele sabia que a brasileira é mais dodói, então, assim, tipo, espero que você não se ofenda com o que eu vou dizer. Ele disse: Nós reconhecemos que Deus está fazendo algo gigante na nação brasileira. Que o evangelho na nação brasileira é do tamanho de um oceano, mas é da profundidade de uma piscina. Ai, deu no baço. Sabe, a gente precisa deixar de ser dodói. A gente está no meio de uma geração que ama discursos bonitos. E, cara, falar bonito, o diabo fala. Se você passar meia hora ouvindo o diabo, cara, ele te convence. Amém? Cuidado com discursos bonitos. Eu prefiro ouvir a verdade, ainda que ela doa. Amém? O que esse pastor disse não é mentira. E não é agressivo e não é pejorativo. É uma realidade, cara. A nação brasileira tem uma história cristã muito curta, perto da Europa, perto da América do Norte, perto da vinda de Cristo. Então, a gente precisa entender que a gente é uma nação de novos convertidos, cara. Mas que ouviram uma palavra, e creram na palavra, e vieram a rodo para dentro das igrejas. Então, você imagina o que acontece se multidões começam a se converter ao mesmo tempo. Cara, vão ser multidões de novos convertidos. Eu não sei se você é um novo convertido, já foi um dia. Mas eu me lembro dos meus primeiros anos de fé. O entendimento era minúsculo, porque a gente serve um Deus gigantesco, muito maior do que você. Se ele não tem começo e não fim, e não tem fim, você não vai conseguir medir Deus também. Tanto que quando Paulo nos aconselha a medir o amor de Deus, ele falou: tenta. Mede a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus, cara. Vai tentando aí. Porque no tentar, você vai descobrindo que ele é muito maior do que você imaginava. E quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que a gente precisa aprender. E essa é a graça dessa vida. Você vai aprender até o último dia. Amém? Sempre vai ter um negocinho novo para você ver de Deus. Nem que seja a mesma coisa que ele já te mostrou antes, mas você não é mais o mesmo. Então, se você não é mais o mesmo, você já não vê do mesmo jeito. Amém? Por exemplo, eu já vi muita gente reclamando que os ministros de louvor brasileiro ficam fazendo versões de músicas gringas. Cara, a harpa cristã é só versão. O inário do cantor cristão é versão, é tudo versão. A gente faz versão desde que nasceu. Amém? Aliás, quem é daquela época? Versão brasileira. Herbert Richards. Lembra? Ou seja, não tem problema com a gente ser uma nação de novo convertido. Não tem problema a gente
ter a profundidade de uma piscina. O problema é a gente se acomodar com isso, cara. Se a gente é gigante do tamanho do oceano, então vamos cavar, meu irmão.